Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Esta é a recomendação de Paulo para um culto abençoado, participativo, com a presença de Deus. Todos trazem alguma colaboração para o culto se tornar mais espiritual. Paulo diz que a manifestação dos dons espirituais vai convencer o indouto, aquele que não conhece a palavra de Deus, de que Deus está no meio de vós. Faça-se tudo para edificação. As duas partes que nós entendemos que o culto se apresenta, esta passagem, está nessa passagem de Salmo 27:4. Vamos ver. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aí vem as duas partes. A primeira, para contemplar a formosura do Senhor. E segundo, aprender no seu templo. Então o culto é isto. Tem a parte em que nós procuramos deslumbrar a grandeza de Deus na adoração, na gratidão, no louvor. Eu vou colocar aqui aquilo que compõe a primeira parte. A contemplação no templo, então, vem da adoração da igreja, de louvores individuais, quando apenas uma pessoa está cantando e as outras estão glorificando no seu coração, mas é um louvor individual. Também temos a participação de grupos de louvor. Dentro dessa parte tão linda, que geralmente é a parte inicial do culto, né? Abre-se o culto com esse tom de adoração. A Bíblia diz: entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Louvai e bendizei o seu nome. Salmo 100, ele descreve muito bem essa parte. Então, dentro dessa parte tem também, pode ser incluído também alguns testemunhos. Alguns testemunhos que engrandecem a Deus, que faz parte da experiência dos irmãos, no seu dia a dia, lá na sua casa, no seu trabalho, quando Deus fala ao seu coração, cura uma enfermidade, abre uma porta, provê, né, uma resposta, uma provisão que faz aquele irmão, aquela irmã ficar feliz e grata a Deus. Então ela quer contar. Pode-se contar na igreja testemunhos? Pode-se e deve-se contar. E por fim, esta parte, eu entendo, pelo menos para mim, que a gente praticamente sai dela para a segunda parte com a entrega das ofertas, das contribuições que consagramos no altar. Faz parte da adoração. A entrega das nossas contribuições a Deus, quer seja em forma de dízimos, quer seja em forma de ofertas, todas as nossas contribuições na casa do Senhor é uma forma de adoração. Segunda parte, aprender no seu templo. Não é necessário dar muitas explicações. Aqui está a pregação da palavra ou o ensino da palavra, que diz respeito então em aprender, ser instruído. É o momento da instrução. A palavra doutrina é uma palavra que vem lá do grego didáscalo, né? Da onde vem a palavra então ensino, instrução. O povo de Deus é um povo instruído, né? É um povo que é a cada dia aperfeiçoado pelo ensino da palavra de Deus. Muito lindo isso, desde o Velho Testamento, Deus mandava os sacerdotes e os reis coordenavam uma vez por ano a leitura de todo o Torá, toda a lei de Moisés em praça pública, com o ajuntamento solene de todas as famílias. Voltando agora para falar um pouquinho do testemunho, porque ultimamente está ficando muito raro testemunhos na igreja também. Muito poucos, né? E é claro que também não vamos nos levantar para falar qualquer coisa. Vamos falar algo grande, glorioso, que exalta o nome do Senhor. Então, mas vamos aprender
alguns detalhes que pode fazer o nosso testemunho se tornar eficaz, importante no culto, né? E muitos irmãos podem retornar, dar seus testemunhos, sempre observando isso aqui, porque isso aqui são parâmetros que te ajudam. Primeiro, comunique antecipadamente o seu desejo de testificar. Não escolha textos bíblicos muito longos. Agora, seja objetivo em relatar o que Deus fez. Vamos falar um pouquinho agora da participação de obreiros no culto. A participação dos obreiros às vezes começa na leitura bíblica inicial. Então, escolha textos que combinam com o propósito daquela reunião. Aí vem outras participações, né? Nós chamamos essas participação assim por quase um código, né? Nós falamos assim, vamos ouvir uma saudação de um obreiro. É um tempo curto que ele vai ter. Para dar uma saudação, no máximo 3 minutos. Mas na realidade não é só para ele chegar aqui e dizer a paz do Senhor. A gente fala uma saudação porque ele diz a paz do Senhor e pode ler um texto e pode falar para os irmãos da alegria que ele está na casa do Senhor, da família dele que serve a Deus, da comunhão que ele tem com os irmãos e tal. 3 minutos. É uma saudação que se diz algumas palavras, sempre no sentido de confirmar a bênção de Deus, a presença de Deus na casa do Senhor. 3 minutos é suficiente, dá para falar muita coisa, não é pouco não. Agora, não se pode usar esse período para ler outro salmo. Não, às vezes já acabou de ler um, não vai ler outro salmo inteiro, né? Lê um versículo curto, pequeno, e fale como uma saudação da sua alegria, da sua empolgação com as coisas de Deus, pelo ministério que Ele te deu, como você quer ser usado por Deus. Irmão, estou colocando minha vida na mão do Senhor, quero me consagrar mais, orem por mim, para minha casa, Deus abençoe a todos. E amém, vai sentar. 3 minutos. Uma palavra, no máximo 5 minutos. Esta, a gente dá um pouquinho mais de tempo para o irmão, às vezes, tecer um rápido pensamento bíblico. Nenhuma dessas 2 participações é necessário o obreiro chamar a igreja para ficar de pé e ler com ele a Bíblia de novo. Não. Já leu na abertura, todo mundo estava de pé, todo mundo leu e orou. Agora, ele lê com os irmãos sentados, não precisa de convidar os irmãos para ficar de pé de novo. Às vezes tem algum obreiro que vai dar esta palavra de 5 minutos e fala, eu vou ler aqui na Bíblia, mas os irmãos podem ficar sentados. Nem precisava dizer. Pregação geralmente é dentro do horário previsto. Normalmente nosso tempo para pregação aqui sempre variam de 30 minutos a 50 minutos, às vezes. Pode ser que em algum momento, se alguém receber a oportunidade para pregar, pode ser que ele não tenha os 50 minutos, vai ter 35. Já está bom, né? Uma pregação de 35 minutos é uma grande pregação. Quando eu consigo terminar uma pregação mais cedo, eu fico super feliz. Eu volto para casa cantando. Porque é bom quando você termina deixando os irmãos querendo ouvir mais e não olhando no relógio, né? Quando começa a olhar no relógio, significa que, pastor, já aprendemos bastante hoje. É isso que nós temos que ter cuidado hoje aqui também. Vamos lá, seguindo para frente. Como nós falamos de várias leituras, nós então vamos tratar de um assunto bem prático também. Como ler em público de forma compreensível e atraente? Eu já falei sobre isso muitas vezes aqui, sabe? Mas toda vez tem gente nova, obreiros novos, e eu acho que vai ser proveitoso, então, para quem já ouviu uma vez, vai ouvir de novo, e quem nunca ouviu, vai ouvir pela primeira vez. A leitura deve ser feita primeiramente com a mente. A boca deve ficar sempre atrás da mente, mantendo ainda certa distância, para uma melhor coordenação da leitura. A leitura deve ser de forma compassada.
Não há qualquer vantagem em ler apressadamente. É comum a pessoa ler um trecho ou versículo bíblico e logo após não saber o que leu. Devemos ler de maneira que o conhecimento fique retido em nossa mente. Devemos ler num ritmo que não cause o esgotamento de energia e nem dificulte a absorção de conhecimento. A leitura congregacional deve ser firme, pontuada, mas não precisa ser disparada. A leitura compassada ela é bonita e ela é fácil de entender. Quando um pregador começa a pregação dele com a leitura bíblica bem feita, ele já provoca na gente uma curiosidade e um interesse para ouvir o que ele tem para dizer. A mensagem começa na leitura. Uma leitura bem escolhida dentro da Bíblia e feita de forma correta, compassada, ela começa a despertar na gente a inspiração já. Quando acaba de ler, já tem uma coisa nova borbulhando ali na mente dos ouvintes. E aí você já fica com aquela interrogação, para onde esse pregador vai nos levar agora? Porque ele leu muito bem, você já viu grandes possibilidades dentro daquele texto. Quem gosta de pregar, gosta de estudar a Bíblia, numa leitura você já vê uma grande mensagem. Só que você não sabe se o pregador vai caminhar naquele sentido que você viu. Aí vem a curiosidade, o interesse de ouvi-lo, né? E às vezes ele vai para um caminho totalmente diferente do que você imaginou. Aí você anota aquele que você imaginou, que ali é uma grande mensagem também, e ouça o que ele tem para te dizer. Então, a leitura deve ser feita de forma compassada. Vamos lá, mais uma coisa importante. A leitura, vamos ler junto para ficar bom? A leitura deve ser feita com firmeza, sem monotonia. Para evitar a monotonia, deve-se ler fazendo a interpretação da passagem lida. Por exemplo, você deve empregar certo tom de alegria quando for ler o Salmo 122, verso 1. Você não pode ler o Salmo 122, verso 1, de forma desanimada, duvidosa, né? Você tem que ler como? Irmãos, vamos ler aqui na Bíblia. Está escrito, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o tom que a própria passagem da Bíblia exige. Quando a gente lê fazendo uma certa interpretação, que isso é uma forma de interpretar também, né? Você comunica o real sentido daquela mensagem, daquele escrito ali, daquele texto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Sempre um tom de altissonante, de alegria, né? Então a leitura deixa de ser monótona e passa a ser até explicativa. Os exercícios para se alcançar este objetivo são simples e consistem neste espaço que nós vamos ver. Primeiro, sublinho. Então sublinhe as palavras de destaque. Todo texto tem palavras de destaque, não tem? Ao estudar um texto, você vai olhar e você vai ver que tem algumas palavras que fazem todo o sentido do texto. Marque elas. Se você não quiser marcar na sua Bíblia, então transcreva o texto que você quer ler para uma folha. Pode deixar dentro da Bíblia, pode deixar exatamente no mesmo lugar aonde está o texto, né? Mas para você destacar as palavras que fazem um sentido mais elevado na leitura. São as palavras mais importantes de um texto. Por exemplo, vamos tentar achar um texto aqui, eu coloquei um para a gente ver. Vamos ler juntos. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Apocalipse 8:1. Por que esse texto me chama a atenção?
E a frase que para mim está em destaque é essa em negrito aí: fez-se silêncio no céu. Porque se você começar a ler o livro do Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, a esplendorosa revelação do Cristo glorificado do capítulo 1, as cartas das 7 igrejas, nos capítulos 2 e 3, o arrebatamento de João no capítulo 4, a entrada de João no céu, o trono resplandente de Deus, os anciãos, os seres viventes, os milhares de anjos cantando. No capítulo de número 4, nós temos um grande culto no céu. No capítulo de número 5, nós temos o livro selado. Quem é digno de abrir os selos? A Bíblia diz que não havia, em lugar nenhum do universo, não havia ninguém que pudesse abrir os selos, nem olhar para ele. Então, há choro no céu. Coisas completamente, vamos dizer, estranhas ao ambiente do céu. Mas a Bíblia de João diz que João chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Aí, um dos anciãos diz: veja aqui, João, aqui está um que pode abrir o selo. Ele virou para ver e disse: é o Cordeiro de Deus, aliás, é o leão. Aí ele olha, vê um cordeiro, como havendo sido morto, mas que estava vivo. Era Jesus, era o seu ministério de rei, de ovelha, de salvador. Bom, capítulo 5, capítulo 6 começa já, a abertura dos selos e a execução do juízo de Deus. Capítulo 7 tem a grande multidão, aquela multidão que vai ser salva na grande tribulação. Tem os judeus que serão salvos na grande tribulação. Capítulo 8 vai ser a abertura do 7º selo. A Bíblia diz que fez-se silêncio no céu por quase por meia hora. Para mim isso é totalmente assim, totalmente espantoso. Tudo que não havia no céu era silêncio. Desde a entrada da igreja no céu, que é o capítulo 4 ali do Apocalipse, João sendo arrebatado, ali é a igreja, ele representa a igreja, os salvos. Tudo que existia no céu era barulho, era adoração, era regozijo. Agora, de repente, silêncio por quase meia hora. É muito grande esse tempo de silêncio no céu. Eu só estou dando uma interpretação do versículo para os irmãos para ver o valor das palavras. Quando eu chego aqui, se eu fosse ler ele para pregar sobre ele agora, esta noite, eu tivesse chegado aqui e dizer: hoje eu quero pregar em Apocalipse 8, verso 1. Vamos ler. Eu diria assim: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Você fala: esse negócio é importante, que o pastor fez um tom de voz bastante dramático aí. O que é isso? Aí eu iria explicar para você porque que isso aqui me choca, me toca, me deixa totalmente sem saber o que dizer, para falar a verdade. Silêncio no céu. Bom, eu não vou pregar sobre isso hoje. Um dia eu posso preparar uma mensagem só sobre o porquê, né, do silêncio no céu por quase meia hora. Eu sei que isso aqui significa, em resumo, uma mudança radical, grandiosa no desenrolar das dispensações divinas. Posso já te dizer de antemão que tem a ver com o fim de uma dispensação, de uma era, e o começo da outra. Eu já estou quase pregando sobre isso aqui. Não, mas eu vou me vigiar, vou pular isso aqui. Qualquer texto que você for ler, você vai descobrir que tem uma palavra ou algumas palavras que merecem destaque. Isso vai fazer toda a diferença na sua leitura. Mas é importante você marcar essas palavras antes de ler. E aí entrou aquilo que a irmã Nilva disse no início. Por que razão algumas pessoas têm dificuldade na leitura? Porque não praticam a leitura. Leia a passagem dando ênfase às palavras sublinhadas.
É conveniente exagerar no exercício para aprendê-lo bem. Todavia, em público, deve-se ler com mais naturalidade. Eu conheci um pastor que Deus usou ele para me tocar minha vida para Deus, para o ministério, lá no início da minha fé, de uma forma tremenda. A gente tinha certeza que o culto que aquele pastor ia pregar, Deus ia falar. Não tínhamos dúvidas. Nós já nos preparávamos. Hoje é o pastor fulano de tal que vai pregar. Nós falamos, hoje Deus vai falar com a gente. Então ele tinha essa habilidade de comunicar, gesticulando facialmente, tonalizando a voz quando precisava. A gente tem que ter cuidado, porque tem pregador que começa lá no terceiro andar, falando no megafone, e vai até o fim, ninguém aguenta. Quando chega do meio para frente, você está até meio zonzo, tanto ouvir grito. Tem a hora de gritar, mas tem a hora de falar sussurradamente. Os grandes pregadores da história da igreja, Spurgeon, Finney, Moody, Billy Graham, Jim Swaggart e muitos outros, milhares, eles não disparavam num rumo só, não. Eu sempre falo muito, que eu gosto muito, até hoje acho admirável, né, o dom que Deus deu para o... Agora está com Jesus já, né? Jim Swaggart. Mas ele começava pregando, às vezes disparava um pouco, depois ele dava uma reduzida assim, e começava a conversar. E de repente começava a chorar. E daqui a pouco estava todo mundo chorando junto com ele. Era assim esse pastor, aonde eu me converti. Aliás, ele parecia demais com Jim Swaggart. Uma vez eu falei isso para ele. Falei, pastor, o senhor parece demais com um pregador americano. Naquela época, Jim Swaggart estava no auge, 82, 83. Falei, o senhor parece demais. Ele disse, é verdade. Mas eu falei, não, vocês parecem irmãos gêmeos. Viu? Que gostoso, né? Deus tocar na gente, tocar no coração da gente, mexer com as emoções e produzir em nós uma consagração, desejo de se derramar perante Deus. É maravilhoso, é grandioso. E por fim, esse é mais um conselho só, estamos chegando ao final. Leia em alta voz, leia em casa em alta voz. Leia várias vezes antes de sair para o culto. Mesmo quando você vai ler uma passagem pela segunda vez. Não é porque você já conhece aquela passagem que você vai menosprezar o dever de exercitar na leitura. Exercite na leitura. É realmente pelo exercício, pela repetição, que a gente melhora. Melhora na forma de ler, na forma de entonar a voz. Sobre a voz tem muitos detalhes, não vou entrar neles, mas a voz nós temos a questão da entonação, que é essa força da voz, em que você fala firme, ou às vezes você fala suave, mas sempre é bom evitar a questão de gritos estridentes, viu? Falar forte não é errado, não. E nem precisa ser evitado 100% na pregação. Aliás, essa diferença de entonação é que faz, às vezes, a mensagem se tornar mais impactante. Mas cuidado com a estridência. Às vezes incomoda. Por isso que é importante demais, às vezes, a gente ouvir o que a gente está falando, né? A gente ouvir depois, às vezes até gravando. Embora, às vezes, a gente tenha que enfrentar a dura realidade de que a gente ainda comete tanto erro. Quando eu gravo assim, está gravando. Eu chego em casa, eu corto a metade. Eu falo, cortar logo a metade, senão eu não aguento esse pregador de jeito nenhum. Esse negócio de querer aprender é encarar a gente mesmo. Tem coisa que a gente está errado mesmo. A gente está entrando num caminho insuportável. Tem gente que não vai suportar ouvir certo estilo a vida inteira. Então, vamos adequar, vamos melhorar.
Igual aquele pregador, né? Aquele pregador que começava a pregar, quando ele olhava, tinha uma meia dúzia de irmãos dormindo na igreja. Aí ele ficou encabulado, ele falou assim para a esposa dele: me grava pregando aí. Ela gravou, ele disse: agora me entrega a gravação, que eu vou levar para casa, eu vou corrigir esse erro meu, porque que começa a falar, o povo começa a dormir. E aí ele pôs lá direitinho na televisão, a mensagem e tal, sentou, começou a ouvir, 15 minutos ele tinha dormido também. Não deu tempo nem de aprender. Ele também dormiu. Ele disse: ah, não tem jeito não, o negócio está mais sério do que eu pensava. Cuidado com a acentuação das palavras. Não vai dar tempo de eu falar isso aqui, eu vou parar agora. Não, eu vou parar. Isso aqui depois nós vemos no próximo culto, tá bom? Isso aqui eu quero mostrar para vocês que tem palavras na Bíblia que a gente tem que falar elas muitas vezes, senão a gente embaraça mesmo, né? Deixa eu passar rapidinho aqui, eu não vou nem dar exemplos prolongados, não. Olha essas palavras: êxodo, lícito, côvado. Você já viu alguém falar covado? Você já viu alguém falar lícito? Uma vez o irmão disse assim: pastor, o senhor sabe o nome do filho da viúva de Naim? Aquele que morreu? Eu falei: não, acho que a Bíblia não fala o nome dele. Ele disse: fala, eu descobri. A Bíblia diz que Jesus chegou e tocou no esquife. Ele era magrinho e pequeno e chamava esquife. Eu falei: não, irmão, não é o homem que é o esquife. Ali era a embalagem só. Aí já o outro disse assim: pastor, eu descobri que Jesus tocava o instrumento, tocou o esquife. Mas isso já é problema de interpretação da Bíblia. Depois nós vamos entrar nessa área. Como interpretar a Bíblia. Mas acontece isso tudo, né? É difícil essas palavras. Quem fala que a viúva de Naim era o marido, ela chamava Naim. Então, sátrapa, não é muito fácil. Pífaro. Aí a gente vai lendo palavras, isso aqui são paroxítonas? Proparoxítonas. Aí você chega nessa próxima palavrinha aí, depois de pífaro, o que você faz para ler ela? Como ler? A gente está pensando nas paroxítonas e... porque... Não, mas eu queria mostrar para os irmãos o seguinte: você vai lendo pífaro, sátrapa, aí você chega aqui e fala mister. É mister, não tem acento, né? Mister. O que é a palavra mister? Se você olhar lá em Mateus 24:6, me parece, lá Jesus usa essa palavra, foi traduzida essa palavra. Lá ele diz: porque é mister que tudo isso aconteça, porque é necessário na atualizada. Não é mister, porque a gente, aí entra a questão de sons. Você escuta que em inglês senhor é mister. Aí você olha aqui e diz: não, tem que ser mister também. Não é mister, é mister. É mister. Né? Idólatras. Já viu alguém falar idolatra? Idolatras. Insípido. Fábula. São pequenas palavrinhas que a gente aprende, ainda mais agora que algumas palavras, né, Manilva, já não são acentuadas, né? Tem mais detalhe. O português é complicado. Você ensinar uma criança o português, tem hora que você fica numa linguagem bem comum, né? Você fica numa saia justa. Porque, por exemplo, eu estava ensinando para o Samuel, né? Explicando para ele que o Z tem o som de Z, né? Então Z é azar. Aí vamos escrever aqui, fiz uma casinha, vamos escrever o nome disso aqui, casa. Aí falou: mas aqui não é Z, pá. Vou. Aqui é um S, é o meu nome, do meu nome, o S do meu nome. Eu falei: ô Samuel, você tem razão, aqui não é Z. O som é de Z, mas a letra é S mesmo. É o S de Samuel. E em Samuel você não fala Samuel. E aí, como é que fica? E aí como é que fica? Aí vem o tempo e a experiência com leituras, com livros, até você falar
pronunciar da forma certa, e não tem explicação. Vai explicar que casa com S é som de Z e Samuel não é som de Z. Toda vez que aparecer entre o S, entre duas vogais, ele vai ter som de Z. Toda vez que aparecer. E você fala asa, e assim vai, entende? Então, aí é uma regra. É o S entre duas vogais, som de Z. Bom, eu estou velho que não tem mais jeito e não sabia disso. Aprendi agora. Ainda vem as exceções. Quer dizer que depois que você aprende tudo, lá na frente você tem que desaprender. Bom, é importante a gente ir falando, conversando, e isso vai fixando, né? Eu sei que o idioma, a linguagem, é uma coisa muito elevada. Você sabia que provavelmente o seu vocabulário, a quantidade de palavras que você conhece, é menor do que você imagina? Uma pessoa que conhece 500 palavras é erudito, é culto, comunica muito bem. Você quer dizer, pastor, que eu não conheço 500 palavras? É possível que muitos de nós aqui não conhecemos nem 200 direito. E com 200 palavras você vai lá no final do mundo já, não tem problema. Você já consegue comunicar tudo que você precisa. Mas quem conhece muitas palavras, tem vocabulário rico, não é isso? Conhecer palavras significa um vocabulário amplo. Você já viu quando a gente está pregando aqui que você não acha a palavra de jeito nenhum? Problema de vocabulário. Cadê seu vocabulário? Está restrito. Chegou num ponto ali que você não sabe o que fala. Você quer falar uma coisa, mas ela não sai. Eu oro nesse sentido. Sinceramente eu oro. Jesus, ilumina minha mente, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem hora que eu engasgo, embasbaco, fico no meio do caminho. Os irmãos ficam olhando para os irmãos pedindo ajuda quase. E eu já vi, e não é errado, né? Não é essa palavra que eu queria. O dia, o irmão Lucas estava falando na escola dominical, e ele, que palavra que é? Aí eu mais ou menos imaginei qual seria, e dessa sugestão, é essa aí, é essa palavra aí que eu quero. Então, cadê o vocabulário? Né? O vocabulário da gente. Quem estuda, faz curso, tem cursos superiores, já leu muito, aumentando o vocabulário. A gente que é mais simples, eu nunca fiz curso superior, nunca fiz. Né? Eu sou praticamente um autodidata, porque o curso que eu fiz foi teologia em seminário. Né? Mas quem está no meio acadêmico e tal, vai aumentando cada vez mais seu vocabulário. Então nós todos somos um milagre na mão de Deus. Aliás, todo mundo fica encabulado com crente, né? Porque o irmão não tem, às vezes aprendeu, como o pastor Gilberto, aprendeu a ler aqui dentro, com a Bíblia na mão, foi aprendendo a ler. E de repente está pregando aqui, falando, né, com fluidamente, né, de forma fluente. E quem conhece fala, mas eu conheci esse rapaz, ele não sabe. Mal ele sabia ler quando eu conheci ele, agora está pregando. Esse é um milagre. Deus abençoe vocês. Eu não vou passar nenhum minuto das 9 horas hoje, não, porque eu já paguei um pouco das minhas dívidas de horário e eu vou terminar hoje sem ficar devendo nada. Vamos ficar de fé. Glória a Deus. Deus abençoe vocês ao retornar para casa. Lembrando que nós teremos culto na quinta-feira com a coordenação dos varões. Todos estão cordialmente convocados para estar aqui novamente em mais um culto da semana. E sábado vem aí. Espera aí. Culto dos jovens, né? Já ia anunciar outra coisa. É dos jovens sábado. Deus abençoe, obrigado, pastor. Volte sempre. Não fica longe de nós, não, que a gente gosta muito de ter pessoas como o senhor aqui, viu?
Ah, que bênção, que maravilha. Deus abençoe ricamente. Obrigado por esse apoio. Irmãos, estamos sempre lembrando dos nossos queridos que estão saúde, né, problemas de recuperação. Lembrando deles, pastor Reinaldo, mãe Eunice, mãe Rita. E tem mais, né? Tem mais irmãos. Mas vamos orar uns pelos outros, o Senhor nos dará a vitória. Agradeçamos a Deus. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da glória, obrigado por mais este momento na Tua casa, que tudo quanto nós hoje pensamos, refletimos junto com estes irmãos, Senhor, possa resultar em aproveitamento, em crescimento e possa, Senhor, refletir na nossa forma de melhor servir a Ti. Pai, em nome de Jesus, abençoe ricamente a vida de todos. Guarda ao retornar para casa, protege com Tua mão poderosa, sustenta, Senhor, a cada um com a Tua mão, com Teu poder, com a Tua virtude. Obrigado, Senhor, nós Te louvamos hoje e sempre, Te agradecendo e todos juntos podemos dizer amém. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos.